Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo e nesse vídeo eu quero tratar com vocês de um tema bastante discutido, é um tema que nós encontramos bastante na rede. Eu quero meditar com vocês sobre o livre-arbítrio, que é a grande questão, se nós temos ou não o livre-arbítrio. Se temos, até que ponto nós somos tão livres quanto nós imaginamos. E essa é uma discussão que não é uma discussão nova, a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio ela vai começar a partir do quinto século, onde o Pelágio vai dizer o seguinte, que o homem, ele por si só, pelo uso do seu livre-arbítrio, ele tem condições de se achegar a Deus sem que haja uma ajuda externa ou sem que haja alguma coisa externa fora do próprio homem que o leve para Deus. Ou seja, a ideia de que há no homem essa capacidade inata de poder responder à oferta da salvação a partir de si mesmo. E já no quinto século, Agostinho vai fazer o contraponto com essa ideia de Pelágio, onde ele vai trabalhar a questão da depravação do homem. Ou seja, o homem está tão depravado, ou seja, o pecado afetou o homem de tal ponto que ele por si só ele não consegue dar uma resposta à oferta de salvação. Ou seja, o homem por si só não consegue chegar à salvação se não houver graça de Deus o impelindo a isso. Depois nós vamos ver esse debate também entre Lutero e Roterdã, Erasmo, em que ele vai assumir uma ideia semi-pelagiana, que é aquela ideia que o homem precisa da graça de Deus, um pouco diferente de Pelágio, que o homem precisa da graça de Deus, da oferta da salvação, tem que partir de Deus, mas a decisão final, se o homem vai aceitar ou não, essa oferta está no poder do homem pelo uso do seu livre-arbítrio. Lutero vai fazer o contraponto dizendo que não, o homem está tão afetado, ele precisa da graça divina para dar resposta. E depois, mais adiante, nós vamos ter os embates entre os calvinistas e os arminianos. Os calvinistas dizendo que a depravação total do homem afetou o homem de tal ponto que ele não tem condição de dar resposta à salvação, portanto ele não tem o livre-arbítrio. Armínio vai dizer que o homem ele tem condições de dar resposta à oferta da salvação, mas entendendo que o homem depende da graça divina para isso, mas que a resposta final será dada pelo homem. Então, para Calvino, o homem não pode dar resposta à oferta da salvação, tamanha é a depravação que está o homem. Para Armínio, o homem continua depravado, mas ele tem condições de dar resposta a essa oferta que é feita pelo uso do seu livre-arbítrio. Arminio não nega que o homem precisa da graça divina, mas ele deixa que, em última instância, a decisão final é do homem e não de Deus. Não é Deus quem bate o martelo, é o homem quem bate o martelo. Mas, para entender essa questão, vamos para algumas definições sobre o livre-arbítrio. Interessante que essa questão do homem buscar a sua liberdade é a grande luta do homem, é a grande batalha do homem, é ele buscar o seu livre-arbítrio, ou seja, estar livre. E essa luta ela fica bem clara a partir do século XIII, quando, a partir do movimento da Renascença, o homem busca uma liberdade tanto do Estado, ele busca uma liberdade da sociedade feudal, ele busca uma liberdade em relação à igreja. Então, o século XIII é marcado pela busca
da liberdade, em que o homem não quer mais ficar preso à sociedade feudal, em que o homem não quer ficar preso ao Estado, em que o homem não quer ficar preso à religião. Ele quer ser livre, decidir por ele mesmo e não a partir dessas instâncias, nem a partir dos senhores feudais, nem do Estado, nem da igreja. O homem quer decidir por si só no uso do seu livre-arbítrio. E essa luta, essa busca por liberdade, ela continua até os dias de hoje. Mas vamos ver algumas definições interessantes. O que é o livre-arbítrio? Possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, nessa primeira definição, o que nós temos aqui? Que a ideia do livre-arbítrio é aquela possibilidade do homem decidir as suas escolhas sem que haja condicionamentos ou determinantes. Sejam condicionamentos externos, sejam condicionamentos internos. Então, o que é o livre-arbítrio? É o homem usar o seu poder de decisão sem ser coagido por condicionamentos, sejam eles internos ou externos. É ele decidir por si só. O condicionamento interno são impostos pelos condicionamentos externos. Então, toda decisão, partindo do que está sendo dito aqui, toda decisão nossa, ela está condicionada, não é uma decisão livre. Não não é algo real em que você decide por si só. Sempre vai haver alguma condicionante para você decidir não fazer ou fazer tal coisa. Por exemplo, eu decido não matar alguém, mas eu decido não matar alguém porque tem uma condicionante que me disse que se eu matar alguém, eu vou preso. Então, eu não sou livre para agir de tal ponto como eu gostaria, de matar uma pessoa que seja e não ter nenhuma consequência. Então, isso é uma condicionante. Então, nessa primeira definição, livre-arbítrio é isso, é você ter o poder para você decidir por si só, sem que haja condicionantes ou determinantes. Cada pessoa tem o livre-arbítrio de seguir o caminho que quiser, basta assumir as consequências. E a questão nossa é saber se nós somos realmente livres ou não, se nós temos realmente o livre-arbítrio ou não. E nós vamos, ao longo do estudo, a gente vai tentando esclarecer essa questão. Então, o que é o livre-arbítrio? É o poder da pessoa seguir o seu próprio caminho. Só que se nós formos pensar, se eu decido seguir um caminho determinado, automaticamente para decidir sobre aquele caminho, eu vou ter que olhar para as condicionantes e determinantes. Então, cada pessoa tem o livre-arbítrio de seguir o caminho que quiser. Basta assumir as consequências. Então, quando diz basta assumir as consequências, eu tenho que entender o seguinte, que a minha decisão, ela está atrelada a uma condicionante ou algo determinante. Então, se eu seguir por andar pelo caminho da direita, eu tenho uma condicionante ou um determinante que me faz seguir por aquele caminho. E a consequência é isso, você saber que você vai decidir algo e que nessa sua decisão haverá as consequências. Mas o livre-arbítrio puro que nós imaginamos ou que nós temos é aquele que age sem essas condicionantes. Liberdade é a capacidade do homem contribuir para a sua própria evolução. Então, quanto mais livre o homem se faz, mais ele contribui para a sua própria evolução. Então, isso é liberdade. Capacidade do homem contribuir para a sua própria evolução. Então, quanto mais livre eu sou, mais eu contribuo para a minha evolução ou crescimento.
Liberdade é o outro aspecto da autoconsciência. Se não tivermos consciência de nós mesmos, seremos impelidos pelo instinto ou pela marcha automática da história, como as abelhas. Aqui o interessante é o que é liberdade, o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é quanto mais com autoconsciência eu tenho de mim mesmo, mais eu sou livre para decidir. Quanto menos autoconsciência eu tenho, menos livre para decidir eu sou. Por isso que ele coloca, que o autor coloca, que o homem que não tem tanta autoconsciência de si mesmo, ele está preso na marcha da história, ou seja, ele vai decidindo segundo as condicionantes, ou ele vai seguindo os instintos como uma abelha que está no mundo fechado. Então a ideia aqui é, quanto mais autoconsciência eu tenho de mim mesmo, mais livre esse homem se faz. Quanto menos conhecimento de si mesmo tem a pessoa, tanto menos livre ela é. E aqui eu quero pegar essa definição de autoconsciência para dizer o seguinte: quanto mais autoconsciência cristã nós temos, mais livre nós somos para servir e mais livre nós somos para dizer não ao pecado. E aqui eu trago um exemplo do profeta Isaías, quando o rei Uzias morre e ele entra no templo e ele tem aquela visão estrondorosa. E durante o processo daquela visão, foi o processo de autoconhecimento do profeta Isaías, quando chega mais ou menos no capítulo, no capítulo 6, estou falando do capítulo 6, você chega mais ou menos pelo verso 5 ao verso 6, e ele dá um grito e diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Como é que ele chegou a essa conclusão? Como é que ele chegou a essa percepção de que ele era um homem pecador e os que estavam ao seu redor? Segundo o texto, ele viu Deus no seu alto e sublime trono. Então, quando nós vemos Deus, mais autoconhecimento de quem nós somos, ou mais autoconsciência de quem nós somos, nós vamos passar a ter esse livre-arbítrio. E qual que é o livre-arbítrio aqui nessa acepção? O livre-arbítrio de dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. Então foi o que aconteceu com Isaías naquela visão. Quanto mais ele via Deus, mais autoconsciência ele tinha de si mesmo, de que de fato era um pecador, de que precisava da misericórdia divina. Então, quanto mais autoconhecimento cristão nós temos, mais nós vamos evoluindo como cristão, como servos, mais nós vamos sendo livres para dizer não ao pecado. Então, essa questão que a liberdade, essa questão do autoconhecimento, ela é válida no sentido de que quanto mais nós conhecemos a Deus, conhecemos mais a palavra, mais livre nós nos fazemos para viver para Deus. E aí, colocando aqui no finalzinho, quanto menos conhecimento de si mesmo tem a pessoa, tanto menos livre ela é. Por que tanto menos livre ela é? Porque ela vai decidir, as suas decisões vão estar toda condicionada a fatores externos, a determinantes externos, porque ela não tem autoconhecimento de si mesma, ela não sabe analisar a partir de si mesmo, a partir dos seus desejos, de suas vontades. Ela depende de condicionamento por falta desse autoconhecimento. Aí chegamos a essa ilustração e diz que o livre-arbítrio é uma ilusão. E aí nós temos a vaquinha e ela está diante de dois caminhos. Se ela for para a esquerda, ela vai terminar no mesmo caminho no abate. Se ela for para a direita, ela também vai terminar no abate. Então a questão é: será que o livre-arbítrio de fato ele é real ou ele é uma ilusão? Porque o que se coloca aqui no quadro é uma decisão que precisa ser tomada.
Mas para qualquer lado que essa vaca for, ela vai terminar no abate. Então, será que nós realmente temos esse livre-arbítrio ou ele só é uma ilusão? Será que realmente nós decidimos a, a nossa vida? Será que nós escolhemos de fato aquilo que nós realmente queremos? Ou será que esse livre-arbítrio nosso é uma ilusão? É um livre-arbítrio condicionado por fatores externos, fatores internos, condicionado por determinantes, seja ele externo, seja ele interno. Então, essa é a questão que se coloca nesse quadro aqui. O livre-arbítrio é uma realidade ou o livre-arbítrio é uma ilusão? Uma definição de Abraham Kuyper, ou Kuyper. Como explicar o livre-arbítrio? A água é livre para descer numa cachoeira. Uma rocha, quando solta do seu lugar no pico do Everest, é livre para descer, mas a água não é livre para subir a cachoeira, e nem a pedra para subir o Everest. Assim é o homem natural, livre para fazer o mal, mas incapaz de seguir a Deus. É claro que é uma definição de um calvinista, mas a ideia é essa. A água, ela é livre para descer, mas ela não é livre para subir. Assim como a rocha é livre para descer ou cair do pico do Everest, essa mesma rocha, ela não é livre para subir novamente para o Everest. Então a comparação que ele faz é exatamente essa. O homem, ele não é livre para dizer não ao pecado. Ou seja, o homem faz aquilo para o qual ele está inclinado. E ele está inclinado para fazer o mal. Por isso que ele coloca aqui, assim o homem natural, ou seja, o homem sem Deus. Assim é o homem natural, livre para fazer o mal, mas incapaz de seguir a Deus. Então, por aqui a gente já começa a entender que essa questão do livre-arbítrio, ela não é tão livre assim como nós pensamos. O homem natural não consegue fazer outra coisa a não ser seguir o seu curso, a não ser seguir a sua natureza. E qual é a natureza do homem? A natureza do homem é uma natureza pecaminosa. Então, todo o seu livre-arbítrio vai estar orientado para fazer o mal. Ele não consegue fazer o bem se ele não tiver a graça de Deus na vida dele. Ele só vai fazer aquilo a qual ele é natural fazer. Ou seja, pela sua natureza caída, pela sua natureza depravada, o homem só saberá fazer o mal. Ele não consegue fazer o bem a partir de si mesmo, como disse Pelágio. Determinismo, negação do livre-arbítrio. Vamos ver um pouquinho essa questão de determinismo. No determinismo, tudo já está determinado pela lei da causalidade, ou seja, certos eventos e acontecimentos ocorrerão mediante esta lei causal. Ou seja, então no determinismo a ideia é o seguinte: aquilo que está determinado é aquilo que vai acontecer, por essa lei da causalidade. Então não adianta, por exemplo, eu querer fazer de outra forma. Eu vou fazer exatamente da forma que está determinado por alguma lei da causalidade. O determinismo argumenta que sem o pressuposto do determinismo não é possível compreender o mundo. As disciplinas centrais que nos ajudam a compreender o universo, como a biologia, a química e a física, baseiam-se na mesma concepção do mundo, do determinismo. Dadas as mesmas causas, segue os mesmos efeitos. Ou seja, se o rolar a pedra ele é um efeito de uma lei causal que já determinou que aquela pedra iria rolar. Então, isso é o determinismo. Tá? Então, dadas as mesmas causas, segue-se os mesmos efeitos. Então, se a causa, nessa lei causal, já está determinado uma lei para que aquela pedra role de determinada maneira,
ela só pode fazer exatamente isso, rolar de determinada maneira, porque já está determinado por alguma lei causal. Assim, todos os acontecimentos resultam da sequência de causas e efeitos, traduzidos pelas leis da natureza. Então, olhando para o determinismo, chega-se à conclusão que o homem segue um curso de alguma lei causal que já está determinado e que, na verdade, ele não é livre para fazer do jeito que ele quer, mas ele acaba obedecendo a essa lei causal que determina todas as coisas só podem acontecer exatamente daquela forma, porque ela segue uma sequência. Esta lei de causalidade se aplica ao homem também, uma vez que ele faz parte do universo de causa e efeito. Veja como exemplo a existência humana, onde o nosso corpo passa por transformações determinadas pela lei da causalidade, ou seja, nosso corpo não poderia ser diferente do que devido a esta lei da natureza. Então, segundo o texto, o homem também faz parte dessa estrutura determinante. O nosso corpo físico segue uma lei da natureza em que nós nascemos, nos desenvolvemos, nos deterioramos e morremos. É uma lei que está estabelecida. Então, o homem não está isento dessa lei. Então, ele age de tal forma, por essa lei causal, que tem os seus efeitos determinados por essa lei. O determinismo é falho quando tem que lidar com a questão da moralidade. Se tudo está determinado, inclusive nossas ações, então não há responsabilidade nas minhas ações, que fazem parte da lei da causalidade, onde a minha própria ação já está prevista. Então, esse é o problema do determinismo. Uma vez que tudo já está determinado nessa lei de causa e efeito, onde entra a responsabilidade do homem? Então, cada ação do homem não é uma ação livre, é uma ação dirigida, uma ação determinada. Então, logo, o homem não tem responsabilidade pelos seus atos e pelas suas ações. Esse é o grande problema. Como é que a gente concilia essa questão, por exemplo, nós vamos ver mais na frente, como é que nós conciliamos a questão do livre-arbítrio humano e a vontade divina? Uma vez que nada escapa de Deus, uma vez que nada foge ao controle de Deus, como é que a gente casa a soberania divina e o livramento humano? É esse o dilema do determinismo. Como é que casa essa questão da liberdade humana, uma vez que tudo já está determinado por essa lei de causa e efeito? Liberdade é a ausência de opressão, seja ela externa ou interna. Ser livre é ser a causa adequada de nossos atos. Assim falou Baruch Spinoza. Ser livre, liberdade é ausência de opressão. Como é que se vive sem opressão? O que deixa transparecer é que nossas ações elas são orientadas por opressões que sofremos. Então, cada decisão que nós estamos tomando, cada curso de ação que nós estamos tomando devido a alguma opressão, seja uma opressão do Estado, seja uma opressão da família, seja uma opressão religiosa, seja uma opressão da sociedade, mas a ideia é que o homem está agindo segundo essa opressão que ele vive ao seu entorno. Então, quando é que nós realmente somos livres? Se liberdade é ausência de opressão. E essa nós não temos. Então aqui a gente já começa a seguir um caminho para entender se somos de fato livres para fazermos o que nós queremos, a hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. Se liberdade é ausência de opressão e sabemos que a opressão ela inexiste, ou seja, não tem como o homem viver sem estar oprimido por alguma coisa ou por alguma estrutura, então que livre-arbítrio é esse que nós temos? E uma outra definição que ele coloca aqui é: ser livre é ser a causa adequada de nossos atos. Ou seja, minha decisão, eu sou a causa da minha própria decisão. É aquela ideia do determinismo.
A minha decisão, ela está ligada a uma lei causal que me diz que eu teria que seguir aquele curso e eu não poderia fazer diferente daquilo. A pedra que rola obedece uma lei causal, diz que ela vai rolar de determinada forma e assim aquela pedra rola. Então, se ser livre é ser a causa adequada de nossos atos, então eu teria que ser, a partir de mim mesmo, tomar minhas decisões, minhas escolhas, a partir de mim mesmo, sem que haja causas, sejam elas externas ou internas. Ou seja, eu ser a base da minha própria decisão. E aqui a gente para e pensa que é quase que difícil ou impossível nós sermos a causa da nossa, a, dos nossos atos. Eu não sou o causador dos meus atos. A base da minha escolha, seguindo essa ideia, a base da minha escolha não está em mim mesmo, mas está em fatores externos e internos. Então eu não sou a causa dos meus atos. Se nós entendemos nessa acepção, só Deus é a causa dos seus próprios atos, porque Deus não tem condicionantes, nem externos nem internos, que o leve a fazer de determinada forma. Ele é totalmente livre para agir e fazer da maneira que ele acha melhor. Então, essa definição de Spinoza, em que diz que ser livre é ser a causa adequada de nossos atos, a gente já começa a perceber que não somos tão livres assim quanto nós pensamos. Toda e qualquer decisão, toda e qualquer atitude que nós tomamos está atrelado a algum fator, seja ele interno, seja ele externo. Mas ainda fica aquela questão. Então, logo não sou responsável pelos meus atos. Nós vamos ver como é que funciona essa questão. Então, liberdade é essa ausência de opressão. Liberdade é você ser a causa do seu próprio ato, seguindo essa acepção de Spinoza. É uma liberdade do controle ou jurisdição de alguém que comanda, da obrigação de prestar obediência. Deus tem em si o livre-arbítrio, pois nele há independência e liberdade de ação absoluta. Então, nesse sentido, só Deus tem livre-arbítrio absoluto. Só ele é a causa das suas ações. Só ele tem esse livre-arbítrio absoluto, enquanto que a nossa é uma liberdade do controle, ou jurisdição que alguém que comanda e dá obrigação de prestar obediência. Então, nossa liberdade, ela não é tão liberdade assim, para ser redundante. Nós não somos tão livres assim como nós pensamos. Nesse sentido, só Deus tem plena liberdade, só Deus tem pleno arbítrio para fazer o que quiser, do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Porque só nele há independência e liberdade de ação absoluta. Bom, que Deus abençoe e me acompanhe nesse estudo sobre o livre-arbítrio, e no próximo vídeo nós vamos dar sequência a esse estudo.